Olá a todos, estamos aqui para o primeiro vídeo após a apresentação que eu fiz no último vídeo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho, um vídeo introdutório aí sobre o que é a matemática, né? Olha, isso vai refletir a minha visão sobre o que é a matemática. É claro que a visão de um outro matemático poderá ser um pouquinho diferente, um pouco diferente. Assim, eu não preparei nada muito. Assim, não pesquisei muito para esse vídeo. Então eu estou falando de acordo com a experiência, minha experiência com o meu conhecimento, né, no caso. Veja, a matemática, ela é uma arte, tá? Então a matemática ela não é fazer conta. A matemática não é fazer conta. A matemática não é fazer figura geométrica. Não. A matemática é uma arte. Fazer conta, fazer figura geométrica, isso são técnicas dentro dessa arte. Então, ela é uma arte, a matemática, e nesse sentido, existe um livro do Richard Curran, um francês, cujo título é exatamente O que é matemática. Bom, esse livro ele tece algumas considerações e coloca bastante curiosidade, na verdade, né? Bastantes curiosidades sobre matemática, ilustra com problemas diversos. Enfim, é um livro que eu não li na íntegra, mas a ideia essencial é essa, né? Apresentar a matemática através dos seus problemas, de grandes questões da matemática. Então, nesse sentido, é, pode ser visto também a matemática. Mas a matemática, para a gente entender exatamente como é a matemática, como é a estrutura da matemática, né? Bom, a estrutura da matemática ela é a seguinte: você tem algumas verdades básicas que você assume simplesmente como verdades. Então, essas verdades básicas nós chamamos de axiomas ou postulados. Então, os axiomas ou postulados, assim como na filosofia, a gente tem as verdades básicas que nós simplesmente aceitamos sem qualquer questionamento. E uma vez que essas verdades básicas são aceitas, a matemática vai sendo construída a partir daí. E tudo aquilo que é construído a partir dessas verdades básicas, aí se tornam os chamados teoremas, as proposições, os fatos que são demonstrados dentro da matemática. Mas tudo parte dos axiomas ou postulados. Ah, considerando aí uma analogia, a religião, a religião católica, no caso, ela possui os chamados dogmas de fé. Então, o que são os dogmas? Os dogmas são verdades de fé que são aceitos sem questionamento. Então, eles são aceitos por quem se julga aí praticante, né, da religião católica. Então, são dogmas que são aceitos sem questionamento. A religião, é, ela justifica esses dogmas dizendo o seguinte: são dogmas que preenchem a teoria, digamos assim, mas eles também, para eles serem criados, eles se baseiam ah, em eles se baseiam na revelação, né? Então, a Bíblia, a existência de Cristo, enfim, uma série de fatos, as aparições, uma série de fatos vão sendo utilizados para que se definam os dogmas e para que esses dogmas sejam, de uma certa forma, coerentes, condizentes com a realidade. Na matemática, é relativamente parecido, mas esses dogmas da matemática, que são os chamados postulados ou axiomas, eles não têm compromisso nenhum com revelação. Se eu quiser, ou se você quiser, assumir os dogmas da matemática, assumir postulados, assumir verdades básicas diferentes das que são mais amplamente difundidas, você vai construir uma matemática diferente. Então, esse é o primeiro fato.
não existe a matemática, existem as matemáticas, né? Então, a partir do momento que você muda essas verdades básicas, você constrói matemáticas diferentes. Dando um exemplo, na geometria existem axiomas ah, básicos aí, né? No caso, por exemplo, uma reta possui infinitos pontos, né? Um plano possui infinitas retas. Três pontos não colineares determinam um plano. Então, esses são axiomas dentro da geometria. Existe um axioma que diz o seguinte, o axioma que define a geometria euclidiana. Dada uma reta e um ponto fora dessa reta, existe uma única reta paralela que passa por esse ponto dado. Ok, isso define a geometria euclidiana. Se, por outro lado, dado uma reta, se por esse ponto fora da reta nós dissermos que não existe somente uma reta, mas não existe nenhuma reta paralela, ou existem infinitas retas paralelas, nós construímos outras geometrias que não sejam a euclidiana plana comum. Então são outras geometrias. Por exemplo, a geometria esférica, a geometria de Sela. Então, nós temos como mexer nesses axiomas de tal maneira a contemplar algumas situações. Por exemplo, para a gente medir distâncias, trabalhar com distâncias ou deslocamentos na superfície terrestre, a geometria euclidiana plana não serve, né? Se essas distâncias forem relativamente grandes, a gente tem que considerar a curvatura do planeta Terra. Então, a geometria euclidiana plana, ela não serve a esse propósito, porque ela subentende que a Terra é plana, e não é. Bom, então esse é um fato. Então, a gente tem as verdades básicas e a partir dali a gente vai construindo a matemática. Bom, com isso a gente percebe que matemática é muito rica, na verdade. Porque à medida que a gente muda os axiomas básicos, a gente pode construir uma matemática diferente. Esses axiomas básicos, com eles, a partir dos axiomas e das definições e dos chamados conceitos primitivos que a gente tem dentro da matemática, o que são conceitos primitivos, né? Por exemplo, a ideia de conjunto, por exemplo, né? Conjunto é um conceito primitivo. É como se ele existisse no mundo das ideias, né? De uma certa forma, todo mundo soubesse o que é um conjunto sem que se precise definir, até mesmo porque a gente não consegue definir um conjunto, né? Então, existem certos conceitos dentro da matemática que são simplesmente primitivos, ditos primitivos, né? Existem os axiomas, como eu falei, e, enfim, a partir disso aí nós acabamos construindo a matemática e essa construção se dá na forma de afirmações que nós fazemos a respeito dos postulados, das definições, nós vamos fazendo afirmações. Essas afirmações vão sendo demonstradas, ou seja, prova-se por A mais B que os fatos são ou não verdadeiros. Pois bem, até o início do século XX, tinha-se essa certeza absoluta de que todos os fatos eram, assim, digamos, ou eram verdadeiros ou eram falsos. Se fossem verdadeiros, seria possível demonstrar esses fatos, e se eles fossem falsos, seria possível mostrar a falsidade deles. Mas um matemático austríaco de nome Kurt Gödel demonstrou um teorema fantástico que revolucionou a matemática, chamado Teorema da Incompletude. O Teorema da Incompletude, ele diz o seguinte, ele diz que na verdade, o próprio nome já diz que é incompletude. Ele diz que, na verdade, toda teoria matemática, e não só uma teoria matemática, mas uma teoria filosófica, porque a matemática, de certa forma, é uma teoria filosófica. Então, toda teoria,
ela vai ter, de uma certa forma assim, buracos, né? Ela vai ter falhas, ou seja, vai ter resultados que, afirmações que podem não ser possíveis de serem demonstradas. Então, pode ser que existam na matemática afirmações que não seja possível demonstrar e que sejam verdadeiras, mas que não seja possível demonstrar. E pode ser que existam afirmações falsas que não seja possível demonstrar a falsidade, né? Isso criou uma grande incerteza dentro da matemática, na verdade. Revolucionou, né? Porque um pouco antes de Gödel demonstrar esse resultado, o teorema da incompletude, Hilbert, num evento, enfim, um outro matemático chamado David Hilbert, propôs que alguns problemas, né, os chamados, se não me engano, eram 23 problemas de Hilbert, e esses problemas talvez não sejam 23, eu talvez esteja me enganando quanto ao número. Mas enfim, esses problemas, segundo ele, seriam os problemas principais a serem resolvidos dentro da matemática, e a resolução desses problemas tornaria a matemática praticamente fechada, ou seja, delimitaria totalmente o conhecimento matemático, enfim, o que era mais importante. E aí veio esse matemático, na verdade lógico, né? Kurt Gödel, e mostrou que, na verdade, a matemática é incompleta. Ou seja, daqueles problemas que Hilbert propôs, por exemplo, poderia ser que alguns ali, um ou mais ali, fosse impossível de ser demonstrado, embora verdadeiro ou embora falso. E, né, isso gerou uma grande incerteza. Primeiro porque, na verdade, quando você aceita esse fato, que é um teorema, na verdade, qualquer afirmação dentro da matemática que nós tentemos demonstrar, nós tentemos justificar, pode ser que nós estejamos diante de uma afirmação que não seja possível de ser demonstrada. Então isso cria uma dúvida, porque nós podemos, um pesquisador de matemática, por exemplo, ele pode estar diante de um problema que ele não tem uma resposta, que ele não tem resposta. E, bom, aquele ouvinte aí mais desatento, mas ao mesmo tempo atento também, questionador, poderia dizer o seguinte: olha, mas e se essas verdades que não são possíveis de ser demonstradas, mas que são verdadeiras, nós adicionarmos junto ao corpo de axiomas, de postulados, e falarmos: olha, isso é um postulado também. Por exemplo, digamos que na geometria existe uma afirmação nesse sentido. Todo triângulo retângulo cuja hipotenusa mede mais do que 10 e o cateto é um número ímpar, por exemplo, obedece a tal e tal e tal propriedade. Bom, essa afirmação vamos supor que seja verdadeira, mas ela não é possível de ser demonstrada. Ok, então vamos colocar isso aí como axioma, vamos admitir que todo triângulo obedece a essa situação aí. Ok, mas aí Gödel vem e mostra que se você incluir mais axiomas para preencher os buracos que faltam, surgem novos buracos. Então, realmente é incompleta. Ou seja, se você quiser preencher os buracos com as afirmações que não são possíveis de serem demonstradas, vão surgindo novos buracos. Então, isso realmente revolucionou a matemática. Então isso, na verdade, pessoal, mostra, é uma palhinha do quão complexo é o mundo matemático, de quão complexa é a realidade matemática. Existe um professor de filosofia, se não me engano é de filosofia, ele tem vários vídeos aqui no YouTube, ele se chama Clóvis de Barros.
E ele, na verdade, você só tem que estudar as matérias que são passadas na escola, aqui neste vídeo, enfim, para o vestibular, para o Enem, enfim. Você só tem que estudar, ou seja, você vai pegar o que os pesquisadores, o que os matemáticos foram desenvolvendo ao longo dos anos e vai entender aquilo e aplicar. Agora, o matemático que descobriu aquilo não existia. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras ele não existia. Supondo que o Pitágoras tenha de fato existido, o que a gente não tem tanta certeza assim, ele teve que descobrir esse teorema. Então ele não sabia disso. Então isso tudo mostra que, na verdade, a tarefa de vocês, de estudo, ela não é tão complicada assim. Basta encarar com coragem, com, com garra, porque assim, na verdade você só tem que pegar o que já está feito, o que já está totalmente esmiuçado aí na literatura, nos livros e nos materiais que estão disponíveis aí para estudo e aprender aquilo ali. Você não vai ter que descobrir nada novo, né? Você vai ter que aprender simplesmente. Então, nesse sentido, eu reforço aquilo que eu já falei na apresentação, parar com o chamado mimimi, né? Dizem aí que hoje a gente, na verdade, faz parte aí da geração mimimi, né? A geração do mimimi. O que é a geração do mimimi? A geração do mimimi é a geração que fica reclamando de tudo, né? Ah, então, se tem muita matéria, tem muita matéria para estudar. Se tem pouca matéria, né? Se chove, reclama porque está chovendo. Se não chove, reclama porque está calor. Ah, se o celular tá tocando, reclama porque toca o celular. Se não toca, reclama porque ninguém está ligando para. Entende? Então, na verdade, é a geração que reclama de tudo. Então, a gente tem que aprender um pouquinho a, é, vamos dizer o português, claro, a pôr a bunda na cadeira e estudar, né? Esse é o único caminho. E essa garra aí que eu acredito que espero passar para vocês que é possível, ok? Bom, então por hoje o vídeo vai ficar aqui. Assim, eu sei que foi um pouquinho viajante, assim, digamos, né? O que eu falei, mas assim, foi para ilustrar um pouco da minha visão sobre a matemática, daquilo que eu vejo e aquilo que eu acredito que pode ajudar vocês também a formarem essa visão, ok? Um grande abraço, tchau!